Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos Efésios 4, 17 a 24. Esse texto é uma sequência do que Paulo vinha falando à igreja, de como ela pode demonstrar maturidade e como isso requer o envolvimento de cada um de nós em nossa caminhada individual na carreira cristã. Como constatamos no parágrafo anterior, para a igreja se tornar madura, é necessário darmos 5 passos, um após o outro. Veja bem, é necessário haver cooperação, isto é, mutualidade, pois a própria natureza ensina a cooperação, como podemos ver no exemplo das formigas, das abelhas e do nosso próprio corpo. Devemos somar os esforços mútuos para a realização da missão da igreja. É necessário que essa cooperação, em segundo lugar, essa cooperação mútua, tenha por base um compromisso individual com Cristo. É necessário uma vida autêntica, pois só assim, ao invés de buscarmos os nossos próprios interesses, estaremos priorizando a edificação do corpo de Cristo. Em terceiro lugar, um outro passo que devemos dar é que é necessário que essa cooperação seja realizada por cristãos maduros, devidamente equipados, capacitados e habilitados, pois só quando individualmente estivermos treinados poderemos servir de apoio para aqueles que estão dando os seus passos iniciais na sua peregrinação cristã. Em quarto lugar, é necessário possibilitar-nos a realização do ministério de cada cristão, identificando primeiramente se ele é um capacitador ou um realizador. E em quinto lugar, nós aprendemos também, e esse é o quinto passo, é necessário que cada cristão, consciente do seu dom espiritual, desenvolva o seu ministério visando a edificação do corpo de Cristo. Mas é exatamente nessa afirmação que vemos no versículo 16, onde cada um dos membros deve atuar de modo a beneficiar o corpo todo, é que vamos encontrar um detalhe curioso. Para que isso aconteça, é necessário que individualmente tenhamos consciência dessa necessidade de termos uma vida pessoal digna. E é exatamente sobre esse assunto que trataremos ao considerarmos o texto que está à nossa frente. Mas quando nós olhamos para o texto a partir do versículo 17, nós encontramos um detalhe muito interessante. Versículo 17 diz assim: Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como andam os gentios. Isso significa que nós temos uma mudança radical. Não podemos mais andar de uma maneira antiga, mas devemos sim andar de uma nova maneira para a glória de Deus. Ora, diante, então, dos versículos 17 até 24, quando você puder ler esse texto, leia-o. Com certeza, ele é um texto esclarecedor, mas ao mesmo tempo desafiador. O título que temos a partir desse texto é o seguinte: o viver pessoal digno. O viver pessoal digno. Efésios 4, 17 até 24. A sequência do texto que Paulo iniciou em 4:1 ocorre agora, sendo esse então um longo trecho que trata da dignidade que o cristão deve evidenciar nas diversas áreas do seu viver pessoal. Mas alguém pode surgir com alguma pergunta. Não seria suficiente crer em Cristo e nos prepararmos para estar com Ele quando Ele nos chamasse? Para que cumprir tantas exigências se já fomos libertos da lei? Querido amigo, essas perguntas surgem da parte de alguns cristãos que ainda não entenderam o que o Senhor quer de cada um de nós e quer também de toda a igreja em conjunto. Essas perguntas surgem da parte de alguns cristãos que não têm coragem ou não têm liberdade para expressar as suas dúvidas e insatisfações, e assim esses cristãos acham mais fácil retrocederem e abandonarem a caminhada cristã. E quando isso acontece, então, infelizmente, temos que perguntar: será que eles eram verdadeiramente cristãos? Será que tinham sido selados? Será que tinham sido transformados pelo Senhor Jesus Cristo? O que Paulo propõe aqui, querido amigo, é um comportamento pessoal digno. E isso
que ele propõe tem toda a razão de ser. Na verdade, não é só a vontade de Paulo, mas é a vontade do Senhor Jesus que cada cristão demonstre um comportamento diferenciado. Pois é através desse tipo de vida digno que fica evidente e se revela o grande poder transformador do Senhor Jesus Cristo na vida daqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Então a pergunta que devemos fazer não é porque existem tantas exigências, mas a pergunta é: tenho mostrado em minha vida a transformação que Jesus produz? Tenho mostrado em minha vida que a minha posição agora é diferente? Tenho mostrado em minha vida que antes eu andava segundo o príncipe deste mundo, segundo os desejos da minha velha natureza e de acordo com os meus pensamentos, e agora sou uma nova criatura? Tenho mostrado em minha vida que eu, sendo uma nova criatura, eu tenho a minha vida dirigida e cheia do Espírito Santo? Ah, querido amigo, essa sim é a pergunta que todos nós temos que fazer, que eu faço para mim mesmo. É importante reafirmarmos e vivermos conscientes de que o cristianismo não é apenas um novo código de comportamento ético-moral. É importante sabermos que o Sermão do Monte não é uma nova lei. Não, o cristianismo é um novo estilo de vida em que os valores da velha vida são completamente diferentes dos valores da nova vida. O cristianismo não é uma obediência a uma série de leis legalistas. De jeito nenhum. Não é assim. O cristianismo é uma resposta de gratidão dos redimidos da escravidão do pecado ao seu Senhor, que é um Senhor amoroso, compassivo e misericordioso. A vida de santidade, as exigências que temos nessa vida cristã não são penosas, mas são desenvolvidas por gratidão e em reconhecimento do que Ele fez por nós. E uma vez que o nosso Redentor e o nosso Remidor é santo, queremos também viver em santidade para agradá-lo, para agradecer-lhe por tão grande salvação. O cristianismo, querido amigo, é uma resposta cheia de gratidão ao Senhor Jesus Cristo por tudo aquilo que Ele fez por nós. Muito bem, então depois de apresentarmos esse viver cristão digno no contexto do corpo de Cristo, onde todos e cada um dos cristãos são estimulados a desenvolverem relacionamentos que edifiquem a totalidade do corpo, Paulo nos orienta a partir desse texto como desenvolver esse novo estilo de vida em nossa vida pessoal, no nosso relacionamento com o mundo aí fora. Em síntese, ele está dizendo que se a degradação dos pagãos é resultado da futilidade das suas mentes, a vida cristã digna depende da aquisição da sabedoria espiritual que só encontramos em Jesus Cristo. As orientações desse trecho são extremamente práticas e desafiadoras, e por isso, sinteticamente, podemos dizer que o seu desafio para nós é o seguinte: todo cristão é desafiado a desenvolver sabiamente um viver pessoal digno. É uma frase bem curta, bem simples, e se você tiver oportunidade, por gentileza, anote aí. Eu vou repetir. Todo cristão é desafiado a desenvolver sabiamente um viver pessoal digno. E esse texto nos mostra 7 maneiras de desenvolvermos sabiamente esse viver pessoal digno. Muito bem. Se você reparou bem, logo no início do versículo 17, como eu já li anteriormente, Paulo estava afirmando e testificando no Senhor, e ele começa então a dizer o que é que ele testificava e o que ele afirmava no Senhor. Mas a pergunta é, o que Paulo quer dizer com essa frase? O que significa testificar e afirmar no Senhor? Certamente, ele se referia aos versículos 1 a 16, nos quais ele mostrou que a vida deveria ser vivida de tal maneira que refletisse o padrão da chamada de Deus que nos chamou para viver dignamente. Mas ele também se referia
ao restante desse capítulo, pois nesses próximos parágrafos ele enumerou uma série de princípios que devem ser seguidos pelos cristãos que querem viver dignamente. Com essa expressão, digo e testifico, Paulo estava chamando a atenção dos efésios para essas verdades importantes e decisivas para a vida cristã. E com a expressão, digo e testifico no Senhor, Paulo estava claramente demonstrando que as suas palavras estavam sendo escritas com a autoridade do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Então agora podemos reafirmar que todo cristão é desafiado a desenvolver sabiamente um viver pessoal digno. E nós vamos verificar aqui então essas 7 maneiras de desenvolver sabiamente esse viver. A primeira maneira é abandonarmos o antigo modo de pensar. Tudo começa na mente. Veja os versículos 17 e 18. A pergunta que deve ser respondida é: como era, enfim, essa vida dos gentios? Se nós não podemos nem mais viver, nem pensar dessa maneira, como era essa vida dos gentios? Como era a vida dos pagãos? Na verdade, como era a nossa vida antes do Senhor Jesus Cristo? E o próprio Paulo responde essa questão dizendo que eles viviam na vaidade dos próprios pensamentos, isso é, viviam com a mente vazia, viviam com total ausência de objetivos. Essa é a vida sem Cristo, querido amigo. Viviam de um modo fútil, tanto intelectualmente como moralmente. Uma vida sem direção, uma vida sem resultados positivos, uma vida imoral. Mas por que viviam assim? Porque as suas mentes eram mentes ainda não transformadas, ainda não renovadas pelo Evangelho. A maneira de pensar do não cristão é vazia e sem razão. Seus objetivos, seus alvos são para essa vida, portanto são alvos passageiros. O cristão tem um outro tipo de pensamento. Ele pensa nas coisas do alto e ocupa seus pensamentos com coisas que edificam. Leia 2 passagens para a sua reflexão, Colossenses 3:1 e Filipenses 4:8 e 9. A segunda maneira de vivermos de uma maneira realmente diferente, sábia, digna, é abandonarmos a vida comandada por um coração endurecido. Veja os versículos 18 e 19. Uma outra característica do homem sem Cristo é que o seu entendimento está obscurecido. Isso quer dizer uma mentalidade condicionada às trevas. Uma vida que tem prazer nas trevas e não na luz, conforme o próprio Senhor Jesus mencionou. Ele menciona isso lá em João 3, 19 a 21. É uma vida que tem prazer nas trevas. Que triste, que triste. A falta de sentido na vida dos homens sem Cristo é visível, porque os seus corações vivem endurecidos, empedernidos, isto é, estão petrificados. Não são sensíveis à ação do Espírito Santo. Esses homens estão alienados, estão separados de Deus pela ignorância e pela dureza de coração. A vida do não cristão, mesmo que ele não admita, a Bíblia assim o descreve, ele é alguém que tem uma vida alheia a Deus, uma vida ignorante, que vive com o coração duro, que vive com o coração insensível, tendo a sua mente e coração cauterizados. O seu coração está completamente fechado à ação do Espírito Santo. Então, essa não é a maneira de nós cristãos vivermos. Mas a terceira maneira de vivermos é abandonarmos a vida entregue à dissolução e às impurezas. Veja o versículo 19. Essa era a vida minha, ou a sua vida, que na verdade é a vida de toda pessoa que não tem o Senhor Jesus Cristo. E essa vida deve ser abandonada. O resultado dessa insensibilidade, daquele que não tem Cristo, dessa vida que já não sente mais nada, dessa consciência calejada, desse coração de pedra, é uma dissolução desmedida. É a completa impureza, isso é, uma entrega completa de sua existência ao pecado, aos prazeres exigidos pela natureza caída.
É uma entrega desenfreada aos alvos que não foram propostos por Deus para a vida humana. Já que o pecado é errar o alvo, esses tais vivem errando o alvo e nem se abalam com isso. A palavra impureza no original poderia ser traduzida também por avareza, por cobiça, por ambição. Querido amigo, essa vida longe de Deus leva primeiro às trevas mentais e, na sequência, leva essa pessoa sem Cristo à insensibilidade de alma. E aí desencadeia uma vida entregue às práticas mais vis, como Paulo mesmo descreveu lá em Romanos 1, 18 a 32. Somente a ação poderosa do Espírito Santo é que pode reverter, pode quebrantar essa vida e dar-lhe um sentido em sua existência. A quarta maneira é viver conforme o aprendizado de Cristo. Veja os versículos 20 a 21. E exatamente porque Deus nos deu uma vida juntamente com Cristo, você deve se lembrar do capítulo 2, versículo 1 e versículo 5, é que também nós deixamos junto com os Efésios essa vida que na verdade não era vida. Deixamos de ser controlados pelo diabo, pela velha natureza, e deixamos de ser controlados pelos nossos pensamentos vazios e sem objetivos, e agora estamos no Senhor. Isso aconteceu comigo e certamente aconteceu com você que está me ouvindo agora. Você que é cristão também experimentou essa transformação. A figura que Paulo usa nos remete a um ambiente escolar. E em outras palavras, Paulo diz que Cristo é o conteúdo, o mestre, e Cristo também é o ambiente do ensino. Essa é uma grande afirmação, porque mostra que a nossa vida deve abandonar o pecado e se aprimorar na nova condição que temos em Cristo. É importante fazermos, então, pelo menos algumas observações. Ele diz que aprendemos usando o verbo no passado, significando que o aprendizado aconteceu anteriormente. Isso nos remete ao momento da nossa conversão. Não aprendemos sobre Cristo, aprendemos a Cristo. Por isso ele é o conteúdo do nosso aprendizado. Mas ele diz também, conforme o grego, que nós já o ouvimos. Mas eu pergunto, será que ouvimos e ainda o temos ouvido? Espero, querido amigo, que você ainda ouça o Senhor. Afinal, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso professor. Como bem disse Pedro, só Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? E finalmente, Paulo, usando novamente o verbo no tempo auristo, isso é, na ação completa, no passado, diz que em Jesus fomos instruídos. Segundo a verdade. Isso reforça a ideia de que mencionamos que em Jesus também temos um ambiente de ensino. E a quinta maneira é viver de acordo com o que recebemos de instrução verdadeira. Versículo 21. A pergunta que surge, então, pode ser formulada da seguinte maneira: qual deve ser a atitude do cristão em relação a essa nova posição que temos em Cristo? Ainda no verso 21, podemos seguir a ilustração desse âmbito escolar. Podemos dizer, em termos comparativos, que Jesus é a sala de aula. Jesus é o professor e Jesus é o conteúdo do ensino. Quando pensamos na profundidade dessa nova posição, certamente nos vem a confirmação de que estamos aprendendo a verdade. A sexta maneira de viver dignamente é nos livrar de tudo o que se relaciona com o pecado. Tudo que é relacionado com o pecado deve ser abandonado. Veja o versículo 22. Abandonem a velha natureza que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Querido amigo, despojar significa jogar fora, colocar de lado, abandonar, despir-se. Os valores do velho homem devem ser desfeitos. E agora, finalmente, a sétima maneira é viver de um modo renovado, revestido de um novo homem. Nós terminamos esse estudo de uma maneira positiva, e essa é a mensagem da Bíblia. Nós temos uma nova maneira de viver. Veja os versículos 23 e 24. O cristão tem uma responsabilidade a cumprir. Isso é viver de uma maneira diferente. Como Paulo disse aos romanos, é necessário uma mudança radical, uma conversão, uma mudança de mente e de rumo. A busca de uma mente renovada é o alvo do verdadeiro cristão. Mas o cristão também deve revestir-se do novo homem. Uma vez que ele já se despiu do velho homem, agora é hora de trocar de roupa. Agora é uma nova roupagem, uma roupa nova criada por Deus, feita por Deus, como ele fez aquela vestimenta lá para Adão e Eva. A roupa que eles estavam usando não foi suficiente.
somente com a roupa de animais sacrificados, houve cobertura do ato pecaminoso. Querido amigo, eu espero que você se revista completamente dessa nova roupa que o Senhor nos dá. Uma roupa que nos dá uma nova posição, uma posição de santidade diante dele. Que Deus nos abençoe e que você possa ter percebido durante esse programa a diferença entre os dois tipos de vida. E espero que você escolha essa nova vida em Cristo Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa.